Quando você é favorecido por Deus, você também é favorecido pelo diabo. Quando um garoto morre, sinto que poderia ter ajudado de alguma forma. Um homem abençoado com um poder desenfreado, mas condenado a sofrer por isso. A história de Francis Ngannou é uma de sangue, suor e lágrimas dentro e fora da jaula. As dificuldades iniciais não são um requisito para se tornar um atleta de esportes de combate, mas os grandes usam isso para impulsionar sua determinação e se tornarem lendas. Para Francis Ngannou, sua história não foi diferente. Se eu fosse descrever minha infância machucada, quero dizer, é definitivamente a parte mais difícil da minha vida. Por mais que eu odeie minha infância, eu estava tão bravo, tão chateado com isso, já que não tínhamos a necessidade mínima. Eu me lembro que eu tinha uma escova de dentes que eu mantive por cerca de 12 anos. Pode não haver comida no seu estômago. Sim, eu estava irritado, não, eu não posso ser grato por isso. Eu posso apenas sentar e ficar confortável aqui, como se tudo estivesse bem. Sim, na África eles não gostam disso. Você tem que obedecer, tem que ouvir e fazer o que a pessoa mais velha diz. Eu tinha 6 anos quando meus pais se divorciaram. Ele era violento, brigava, batia na esposa. Minha mãe e eu apanhávamos. Eu não conhecia nada da vida e não sabia o que queria me tornar na vida. Mas a partir daquele momento, eu sabia de uma coisa. Eu não queria me tornar como meu pai. Eu acho que, apesar de tudo, devo quem eu sou hoje à minha infância. As ações tumultuadas de seu pai deixariam um impacto duradouro, mas Francis estava determinado a canalizá-lo em algo positivo. A partir dos 10 anos, Francis começou a trabalhar nas minas de areia para sustentar sua mãe. Longas horas e trabalho duro, mas uma recompensa maior estava sendo colhida, mesmo que ele ainda não soubesse disso. Eu acho que comecei a trabalhar na mina de areia quando tinha 9 anos. Você usa uma pá para pegar areia. Sim, pegar areia ou cavar areia. Sabe, na montanha, para sustentar a família, para comprar óleo, para comprar comida para a nossa bolsa de estudos, e às vezes não era suficiente, às vezes desabava e matava pessoas. Crescer fazendo algo assim deve ter sido muito difícil, seu corpo deve ter se desenvolvido muito forte, fazendo algo assim aos 10 anos de idade, quero dizer, deve ter te tornado realmente forte. Cada golpe da picareta, um passo em direção ao crescimento físico, essas sementes plantadas cedo veriam Francis se moldar lentamente no espécime futuro que ele estava destinado a ser. Mas à medida que ele chegava à idade adulta, novos obstáculos estavam se fazendo presentes. Com a pobreza vem o surgimento da cultura de gangues, pequenos crimes e drogas, e a vila de Francis não era diferente. Ela reivindicou muitos de seus amigos, a promessa sedutora de comunidade, riquezas e poder, tudo não passava de uma fachada. O mesmo caminho que seu pai uma vez seguiu, sua reputação há muito estabelecida como um lutador de rua, Francis sabia que tinha que seguir um caminho diferente. Havia um elemento do meu pai que não tinha uma boa reputação. Por meu pai ser assim, eu percebi que eu tenho isso, eu tenho um poder. Eu gosto de expressar esse poder físico, mas como posso fazer isso sem fazer a mesma coisa que meu pai? Eu percebi que o boxe é a coisa que combina tudo o que eu quero. Eu vou lutar, eu vou fazer o bem, todas aquelas crianças vão perceber que eu não sou inútil, era a coisa certa a fazer porque havia regras, era organizado e tudo mais. Quando você entra em uma luta de boxe ou luta de caráter, você ganha. Eles te celebram, eles não te culpam por bater em alguém. Francis tinha a ética de trabalho, talento e traços físicos, mas a pobreza destruiu suas perspectivas. As minas de areia não bastavam, condenado a seguir o caminho dos antepassados. Ngannou precisava se libertar e sacrificar tudo para perseguir seu sonho, iniciando uma longa jornada à Europa. Eu olho ao redor, vejo pessoas de 50, 60 anos e elas estavam no mesmo lugar quando tinham 20. Então você chegou a este ponto na vida, onde você sabia que tinha que fazer algo. Eu tenho uma mochila cheia de roupas e sapatos, e aqui estava eu no dia 3 de abril de 2012. Decidi que, ok, eu vou partir para tornar esse sonho realidade. Com 25 ou 26 anos, seu objetivo era tentar chegar à Europa. Sim, eu não podia ir ao aeroporto e simplesmente pegar um avião para ir à França. Então tive que usar todas as portas dos fundos. Às vezes você tem que andar, pegar bicicleta, moto, caminhão, carro, todo o transporte que pode ser usado naquele momento você vai usar. E foi assim que eu deixei Camarões para a Nigéria, depois da Nigéria para o Níger, e então do Níger é quando você tem que atravessar o deserto.
Pessoas morrem. Osemol. Muito você verá como esqueletos ao redor, Esqueletos. no deserto, e apenas olhe para o outro lado, como não. Francis atravessou as regiões escaldantes do norte da África em direção ao Marrocos, o último bastião antes de seu destino. Além de suas muralhas estava Melilla, uma pequena área costeira pertencente à Espanha, seu bilhete para o continente europeu. Fortificada e protegida por muralhas de arame farpado, guardas armados e costas traiçoeiras impedindo a entrada de qualquer um. Para os que tentavam superar esses obstáculos, a punição pela captura era severa. Os azarados eram lançados de volta ao deserto apenas com as roupas do corpo, e esse seria o destino de Francis. 6 vezes separadas, onde homens menores teriam desmoronado e murchado diante de probabilidades tão esmagadoras e rejeição. Para Francis, aquilo era tudo que tinha. Lutadores arriscam suas vidas por dinheiro e fama, mas Ngannou fazia isso pela sobrevivência. A guerra o havia superado. A única outra opção, aquelas águas traiçoeiras que um pequeno barco nunca deveria cruzar. Mas para Francis, era sua última chance. Se você tem medo pela sua vida diariamente por 14 meses, por que prosseguir? Por que voltar atrás? Você só segura o barco. É a minha vida e não vou desistir. Acabei com isso. E o que era aquilo em sua mente que estava te puxando? Sonho de conseguir. Eu sabia que se eu desistisse, não seria capaz de me olhar no espelho assim. Quando você embarcou no barco da Cruz Vermelha, você sabia? 3º de abril, 1 ano atrás, 1º aniversário. Uma longa jornada. Dois meses em uma prisão espanhola, Francis finalmente seria libertado. Ele conseguiu, o reverso da moeda repleto de oportunidades. Ele não tinha posses ou roupas, mas tinha determinação para ter sucesso. Fazendo seu caminho até Paris através de feiras e outros meios, na capital francesa ele buscava uma oportunidade para entrar no mundo dos esportes de combate e finalmente provar seu valor. Em breve, ele teria sua chance. Até então fez a jornada sozinho, mas uma ajuda inesperada revelaria seu potencial e, sem saber, forjaria uma lendária parceria. Com a orientação do treinador Fernand Lopes, Francis adiaria seu sonho de boxe em favor de um novo... uma rotina árdua de dor física e exaustão. Mas na Artes Marciais Mistas Factory, ele finalmente poderia transformar seu talento físico bruto em um produto refinado e um verdadeiro artista marcial misto. Um peso pesado que se destacava na cena regional, onde não era testado, mas sim dominava. Quando comecei a lutar na França, as pessoas não queriam enfrentar-me, dizendo que eu era brutal. E eu penso, é um jogo de luta. O objetivo é ser brutal. O apelido Predador era mais adequado para Francis, cujo poder devastador era incomparável. Enquanto a maioria dos lutadores nunca chega ao UFC e paga uma longa dívida de sangue para chegar lá, Gane teve sua oportunidade após apenas 6 lutas profissionais. Apesar de ser considerado verde pelos padrões, seu talento era evidente em uma era onde Deontay Wilder reinava supremo e as façanhas de Tyson e Foreman ainda eram lembradas. O poder de Francis era o sonho de qualquer promotor. O dinheiro não era grande para o trabalho realizado, mas para Francis, aquele primeiro contrato com o UFC era uma riqueza imensa, uma cabeça de praia em direção à estabilidade. Showman e seus momentos ainda dominavam o galinheiro, e Francis estava longe disso. Mas, se alguma coisa, essa dicotomia entre sua natureza de fala mansa e pedigree de finalização violenta criava um apelo único, abrindo seu caminho através do caminho do punho. Agora, no grande palco, uma nova era dos pesos pesados havia começado. Com Francis Ngannou é simples, fique confortável. O pior cenário é ele te nocautear totalmente. Ngannou tem a opção nuclear contra qualquer pessoa que vive. Você pode ser um dos melhores lutadores do mundo, ele te enviará para a sala de emergência em uma maca. Francis acumulou 5 vitórias consecutivas, quase todas por finalização no primeiro round. Apesar da divisão dos pesos pesados ter pouca margem para erro, ele provou seu valor derrotando os melhores.
Seus nocautes e tração promocional lhe deram a chance de enfrentar um campeão não só no UFC, mas em praticamente todos os outros lugares. Não importa quanto tempo você falasse sobre Alistair Overeem, seria difícil dizer o suficiente. Campeão mundial de kickboxing, K1 e Strikeforce. Lutador de elite, principal contender dos pesos pesados. É improvável que esse cara seja natural. Ele não era natural de jeito nenhum. Não há como. Um dia vi ele comendo carne de cavalo. Fiquei tipo, caramba, o que diabos você está fazendo, amigo? Alistair Overeem pode não estar mais no auge de sua carreira de lutador, nem usando estimulantes de desempenho, mas ainda é uma força a ser considerada no octógono. Francis estava em um palco de pay-per-view pela primeira vez, com a chance de fazer um nome para si mesmo. Era uma oportunidade que ele aproveitou plenamente. Apenas 3 lutadores na era moderna começaram suas carreiras no UFC com 6 vitórias e 6 finalizações. Francis Ngannou com uma oportunidade para... As pessoas estão ligando para Mickey Maynard tentando conseguir uma luta com Ngannou hoje à noite. Francis Ngannou chegou! Um nocaute icônico do artes marciais mistas que explodiu no mainstream mostrou a verdadeira linhagem de luta de Francis. Não era apenas um indivíduo naturalmente talentoso, mas com ética de trabalho excepcional. Um homem com o ouro do UFC ao seu alcance. As massas mal conheciam seu nome, mas viram sua capacidade. Para a alta cúpula do UFC, motivados por dinheiro e números, era exatamente o que precisavam. Dana sempre quis seu Deontay Wilder e agora ele o tinha. Só faltava um cinturão brilhante em sua cintura. No UFC 220 ele teria essa chance. Francis Ngannou tem o recorde mundial pelo soco mais poderoso. O soco dele é equivalente a 96 cavalos de potência, o que é igual a ser atingido por um Ford Escort indo o mais rápido que pode. Assim como o retorno de Rousey e McGregor, o resultado aqui não fugiu do desejado por Dana White. Stipe Miocic foi um campeão honrado e talentoso, mas seu poder de atração foi ofuscado por este novo fenômeno. No final, os destinos são decididos dentro do octógono. Para Francis, o último passo para a glória, e para o rei, uma chance de parar este trem do hype. Francis, o predador, Ngannou. Primeiro, ele deve passar pelo campeão reinante e defensor Stipe Miocic, o relógio da luta de hoje à noite. Naquela luta cometi muitos erros e aprendi com eles. Grande golpe do Stipe por cima. Cada passo da luta ainda tenho em minha mente. O indiscutível. Eu posso ter perdido essa luta, mas essa luta será a maior luta da minha carreira, porque tudo que está vindo depois dessa luta, tudo que eu aprendi, eu vou implementar isso no meu jogo, na minha carreira a partir de agora. Talvez tenha sido uma bênção disfarçada. Francis pode ter se deixado levar pelo estrelato, subestimando seu adversário e pagando o preço por isso. Pode haver mérito nisso, mas independentemente do raciocínio, essa foi uma chance de crescer mental e fisicamente, com o objetivo de voltar melhor. Mas durante o hiato de 6 meses, ficou claro que essas feridas mentais, sofridas contra Miocic, ainda não haviam cicatrizado completamente. Em um duelo contra o nocauteador Derrick Lewis, Francis estava receoso, diferente de sua ascensão predatória, uma decisão pela qual pagaria caro. Foi a pior luta de pesos pesados que já vi, com o segundo menor número de golpes já registrados. Quando observo suas outras lutas, ele parece ser 2 pessoas diferentes. Não é como eu costumava lutar. Você ainda estava lidando? Ainda lidava com a luta do Stipe, dizendo a mim mesmo para não me apressar e me acalmar. Eu achava que ele seria o próximo cara, mas o ego dele o dominou completamente. Posso afirmar que seu ego definitivamente o controlou. Quando isso acontece com você no mundo da luta, você começa a se desmoronar. Antes da luta com o Stipe, ele foi para a França. Ele não treinou adequadamente para a luta e os resultados foram evidentes. O ego prejudicou Francis Ngannou. 2 derrotas consecutivas, imagem pública e notoriedade destruídas. Favorecido por Deus e pelo diabo, Francis atingiu um novo baixo, mas os grandes não se entregam à autopiedade, levando à total destruição do ego. Cursos lendários são traçados com horas no tatame e vitórias conquistadas através de sangue, suor e lágrimas nos treinos. Buscando mudança, os terrenos da Extreme Couture agora eram sua casa, e sob o olhar atento do treinador Eric Nixick, o predador trilharia um novo caminho. Ver todas as suas lutas e coisas do tipo?
Todos os seus nós dos dedos são espetaculares. Essas coisas boas acontecendo com você significam que você é favorecido por Deus. Desmaiado, desmaiado. Pra mim, parece que todos nós estávamos errados sobre Francis Ngannou e que ele ainda está... Lidar com um sujeito perigoso traz uma certa responsabilidade. Como transformar o que aprendemos com Francis Ngannou em algo aquém de um candidato principal? Mais uma vez, Francis estava a um passo desse cume. O topo da montanha, essas 10 libras e meia de ouro. Stipe Miocic ainda é o rei, mas essa revanche no UFC 260 tinha apenas o mesmo valor nominal. Nos 4 anos desde aquele revés, Ngannou evoluiu para algo muito maior. Um guerreiro não apenas com amplo arsenal de luta, mas também com total serenidade e equilíbrio mental. Quando assisto aquela luta, odeio, pois não me reconheço nela. Até a maneira como estou lutando, a maneira como estou me apressando, aquele cara se parece comigo e eu quero vingar isso e provar que eu sou o melhor. Apesar da ausência de público devido à Covid, as expressões dos lutadores revelaram o banho de sangue ocorrido. Stipe, um homem envelhecendo e talvez aceitando seu destino, e Francis pronto para reivindicar o que era seu. É hora! Na revanche, você não era apenas o você anterior, mas uma versão muito melhor de si mesmo. Era calculista e técnico demais. E o novo campeão dos pesos pesados do mundo, Francis o Predador. O topo da montanha. Esses momentos emocionantes são a razão de sermos fãs de luta e por que criei este canal. Se você acredita neles como eu, considere apoiar meu Patreon. Em uma época em que o conteúdo gerado por inteligência artificial está se espalhando e o AdSense do YouTube está mais volátil, cada aspecto desses vídeos é meticulosamente montado por mim. Ao apoiar o Patreon, você me permite continuar contando essas histórias. Ao se tornar meu Patreon, você terá acesso antecipado exclusivo aos meus documentários de artes marciais mistas, sem anúncios antes do lançamento no canal. Bônus extras incluem seu nome nos créditos dos vídeos, masterclasses para aspirantes a youtubers e poder de voto em projetos futuros. E você, sua vadia, fez esse acordo? Eu faria esse acordo. Não te culpo, bom negócio. Apoiar o canal no Patreon é fácil, basta clicar no link abaixo. Mas se não puder se inscrever no canal, já ajuda muito. Certifiquem-se de deixar um like para Léo Cooper MMA. A trajetória de um campeão é conhecida. As vantagens financeiras e sociais da vitória no UFC podem corromper os mais ambiciosos. Mas em uma era de decadência moral, Francis Ngannou se destacava. Os anos nas minas fortaleceram sua mente. Ele nunca considerou suas conquistas como garantidas. Ele queria mais dinheiro, não para si, mas para ajudar os menos afortunados, criando oportunidades e inaugurando uma nova era das artes marciais em Camarões e na África. Então esta é a Fundação Francis Ngannou, onde temos crianças treinando aqui e mantê-los em ação e permite que eles sonhem. Porque em todo o país, esta é a primeira instalação totalmente preparada para um esporte de combate. Muitas dessas pessoas, elas não têm nada. Muitos desses jovens que querem lutar podem estar treinando na praia. Na praia, eles realmente não têm uma academia para treinar, mas ainda assim espera-se que eles compitam no mais alto nível. Eu quero, no meu nível, proporcionar um pouco de oportunidade para esses jovens com a fundação. As iniciativas de caridade de Francis eram motivo de orgulho, mas para expandi-las, ele precisava de mais apoio financeiro. A posição do UFC sobre os contratos dos lutadores era conhecida e poucos ousaram questioná-la. Aqueles que o fizeram no passado foram desprezados e apagados da empresa por Dana White. Eles ameaçaram abolir a divisão caso Francis não aceitasse a luta. 90% do que Frank Shamrock disse era besteira. Ele é um idiota irrelevante. Ninguém me irritou mais do que Tito Ortiz por ser um mentiroso e falso. Eu ia fazê-lo parecer estúpido. Francis compartilhava as mesmas queixas, falta de liberdades no contrato e baixa remuneração. Enquanto os melhores boxeadores de peso pesado ganhavam fortunas por luta, a taxa de Francis como campeão do UFC era de apenas $850 mil para lutar, dobrando se vencesse. Mas ele tinha a alavancagem, sendo um dos maiores nomes da empresa em uma era pós-McGregor, que precisava de poder de estrela.
Desafiar o chefe era assustador, mas comparado a passar pela areia do deserto, calor escaldante e ondas quebrando para encontrar a liberdade, isso não era nada. Eu acho que o maior erro que o UFC cometeu foi tentar me maltratar ou tentar me intimidar. Isso não funciona comigo. Eu não sou nada, não tenho voz na minha carreira. Se ainda estou nesse contrato, estou entregando todo o poder em um contrato que não me oferece nenhum cuidado com a saúde? Não, isso está fora de opção. Eu quero isso. Quando você pensa nessas coisas, percebe que esse contrato está errado. Isso é propriedade. A maneira como o negócio é configurado, eles te pagam o que querem, te deixam fingir que está negociando quando não está. Não quero ser propriedade de alguém. Eu só quero ser livre. Recentemente, eles assinaram um grande acordo com o Crypto.com, que foi um bom negócio para eles. Francis arriscou muito ao se manifestar, fazendo campanha não só para si, mas também para seus colegas atletas. Mas ao lado, o predador também tinha responsabilidades na jaula. Uma primeira defesa mais apertada contra o fenômeno francês Cyril Garn, o Bon Gamin. Com a nova rixa entre Francis e White, essa luta ganhou um significado muito maior. A perda esfriaria instantaneamente qualquer poder de negociação. Mas a vitória era tudo. Como sempre, Francis apostava em si mesmo. E ainda o campeão indiscutível do mundo. Isso evidenciava a má relação entre Francis e o chefão do UFC, que não estava presente para colocar o cinturão em sua cintura. Contra todas as probabilidades, o lutador prevaleceu, mas Dana, teimoso como sempre, ainda se recusava a atender às exigências de contrato de Ngannou. Uma relação antes tensa, agora rompida. Francis partiria em seus próprios termos, livre para trilhar seu caminho em outras áreas dos esportes de combate. Dana assumiria um papel estoico, negando a derrota, porém Francis e os outros sabiam a verdade. Oferecemos a Francis um acordo que o tornaria o peso pesado mais bem pago da história da empresa, mas ele recusou. Ele quer evitar riscos excessivos. Sente-se em boa posição para lutar contra adversários menores e ganhar mais dinheiro. Vamos liberá-lo de seu contrato e ele pode ir para onde quiser e fazer o que quiser. Ele não queria fazer concessões ou mudar. Sinto que essa situação não era boa para mim. Se esse é o fim, então que seja. Ngannou deixa o trono dos pesos pesados em busca de novos desafios, iniciando com um contrato na promoção de artes marciais mistas Professional Fighters League. Um degrau abaixo do UFC em competição e reputação. Mas aqui ele foi bem recompensado e teve a vantagem mais importante, a liberdade de lutar. Com isso em mente, outra porta se abriu. Francis lutava não só nas 8 paredes enjauladas, mas também no ringue quadrado de cordas ensanguentadas. Sua fama, nome e poder de soco, juntamente com o apoio financeiro de Turki Al-Sheikh, lhe garantiriam uma luta lucrativa contra um dos maiores pesos pesados do boxe. No papel e nas linhas de apostas era um total desequilíbrio, e com razão. Para o sonho antigo de Francis de ser um boxeador profissional, essa seria sua primeira experiência. Por outro lado, o legado do rei cigano era evidente, invicto e vindo de uma vitória dominante sobre o maior puncher do boxe. Desta vez, Francis não tinha nada a perder e tudo a ganhar. Como sempre fez durante toda a sua vida, estava apostando em si mesmo quando ninguém mais apostaria. Quando você o derrubou no segundo round, eu pulei do sofá no ar. Ngannou acerta o grande golpe no campeão dos pesos pesados. Minha família sobre a qual eu estava te contando, eles estavam sentados na primeira fila assistindo aquela luta. O sonho que eu carregava desde que era criança, eu estava naquela noite vivendo aquele sonho, no topo do mundo, eu estava lá. E para todas as pessoas que duvidavam de mim, eu estava lá provando que estavam erradas. E tantas pessoas assistiram àquela luta pensando, esse cara ganhou. Então eles anunciaram os resultados nas fichas de pontuação. Eu ganhei. Olhe para mim agora, olhe para a minha vida.
Você foi pago, eu li muitas vezes mais por aquela única luta do que você foi pago em toda a sua carreira no UFC, sim. Aquele único golpe definiria Ngannou para sempre, desafiador diante de chances avassaladoras. Mesmo sem sair com as mãos levantadas, como muitos achavam que merecia, isso pouco importava. Ele havia colocado uma lenda do boxe em apuros, desafiando Dana White e o mundo no processo. O primeiro tentaria minimizar os eventos, mas a verdade era evidente. Mesmo na derrota, Francis garantiu riqueza para gerações em uma única luta, consolidando-se como uma lenda do combate. E quando ele o derrubou, ele abalou o mundo, cara. Literalmente, acho que os implantes de cabelo do Conor McGregor saltaram na primeira. Foi um momento tão inacreditável e não foi um acaso. Sem experiência, treina em uma academia de artes marciais mistas em... Ele tem pelo menos 37 anos e acabou de se recuperar de uma lesão. Não importa nem o que as pontuações dizem. O fato de haver uma discussão significa que Francis Ngannou derrotou Tyson Fury naquela luta de boxe. O que você acha que Dana White sente sobre o que aconteceu no sábado? Acho que você precisa enviar um convite para ele para poder perguntar. Eu também gostaria de saber, ok? No topo do mundo, em quase todos os aspectos, Francis havia vencido, mas lembre-se do ditado: ser favorecido por Deus também atrai a atenção do diabo. E as garras deste último estão prestes a apertar mais do que nunca. Não fica muito maior Anthony Joshua Francis Ngannou. UFC, o homem que derrubou Tyson Fury em sua estreia no boxe. Eu entro no ringue e não estava me sentindo eu mesmo. Na primeira rodada, quando ele me derrubou, eu caí e pensei, eu escorreguei? Você se sentiu como você mesmo? Não, de jeito nenhum. Francis há muito tempo aceitara seu papel, mas uma tragédia próxima estava prestes a abalá-lo profundamente. Um evento trágico não vindo de ringues ou jaulas, mas de muito mais perto. Notícias de última hora do mundo do artes marciais mistas. O ex-campeão dos pesos pesados do UFC, Francis Ngannou, perdeu seu filho de 15 meses, Colby Ngannou. Seu filho tinha 15 meses de idade? 15 meses de idade. O que aconteceu? Ele tem uma malformação no cérebro, o que é algo que não sabíamos. E eu me lembro de chegar em Dubai e naquele dia eu estava pensando tipo, a vida é boa. Vou tomar meu banho, deitar na cama e ligar para ele. Meu telefone tocou. Era meu irmãozinho dizendo, cara, as coisas não estão indo bem aqui. Eu fiquei tipo, o quê? Ele disse, Colby desmaiou, ele não está respirando. Eu liguei de novo, agora eu estou tipo, o que aconteceu? Ele se foi. Assim, de repente, ele se foi. Como assim ele se foi? No momento da sua vida em que você acha que entendeu tudo, é exatamente o momento em que você percebe que não entendeu nada. Você não pode controlar nada. Você pensa em tudo e realmente se pergunta qual é o propósito, qual é o objetivo, se vai acabar assim. O que é o propósito de lutar se... Eu acabarei não podendo lutar pela única pessoa pela qual posso lutar. Nada se compara à perda de sua própria carne e sangue, inceremonioso, imerecido e cruel. Em vez de pregar ou relacionar, apenas elogiarei um homem que passou por tudo, alcançou o topo do mundo e caiu diretamente. Ele se manteve fiel aos seus princípios, apesar das circunstâncias. Abandonar os esportes de combate seria compreensível. Mas para Ngannou, outro duelo era uma chance de catarse, não de redenção. Colby estava com ele em espírito, fortalecendo-o profundamente em sua estreia na Professional Fighters League contra Enan Ferreira. Esse duelo para Francis não era motivado por dinheiro ou legado, mas para honrar a memória de seu filho.
Agora não consigo pensar em nada além do meu filho Colby. Espero que lembrem o nome dele, pois sem o Colby não estaríamos aqui esta noite. Eu não teria lutado, mas obrigado a todos por virem. Eu só quero dizer, por favor, lembrem-se do meu filho Colby. Dedico isso ao Colby, isso é pra ele. Obrigado. A imagem de um grande peso pesado, símbolo de velhice, estoicismo e masculinidade, expressando suas emoções no palco principal. Poderoso, cru e real. Ele fugiu de suas dores e lutas por anos, mas ao se tornar uma lenda do combate, aprendeu a carregar esses fardos. A morte do filho foi o primeiro de vários golpes cruéis do destino. Favorecido por Deus e pelo diabo, Francis já não lutava mais contra esse fato, mas o abraçava. Sua bênção, sua maldição, ambas moldaram-no no guerreiro que ele é hoje, e talvez mais importante, quem ele é como homem também. Sempre disse que o homem é uma inspiração, pois é como o campeão do povo. As pessoas podem se identificar com a luta dele, então eu me identifiquei com suas dificuldades. Eu só quero dizer, um momento ruim não compõe a imagem toda. Bem, tipo, pensem quantos sonhos, tipo, as pessoas podem desbloquear da África, tipo... Porque eles veem um dos seus. Entendi, ele está desbloqueando a esperança. Eu tenho toda a fé do mundo que você vai ver. Tantos outros Francis Ngannou, certo? Tantas outras pessoas que vão apostar em si mesmas fora do continente africano apenas por causa do que Francis escolheu fazer muito antes de qualquer um de nós realmente conhecê-lo. As pessoas têm tanto medo de falhar que nem sequer tentam. E eu acho que essa é realmente a falha de não tomar uma atitude. A falha está em não tomar uma atitude, em nem sequer tentar. É aí que você realmente falha.